Bom dia, sétimo ano. Tudo bem com vocês? Todo mundo aí cumprindo os protocolos certinho? Estão ajudando os pais em casa? É isso? Então vamos lá na nossa aula aí, na nossa segunda videoaula. O nosso tema ainda é Geografia da População, é a ciência democrática e hoje nós vamos fazer uma pequena reflexão sobre a dinâmica da população. Dinâmica está no sentido de movimento, tá ok? Então vamos lá. A primeira coisa é a gente entender o que é migração, né? Então, toda vez que falar migração, você vai lembrar de deslocamento. A pessoa tem que sair de um ponto para o outro. Esse deslocamento muitas vezes pode ser definitivo, pode ser temporário, né? E também tem que estar lá, tem várias razões para você deslocar. Por exemplo, não nesse momento agora que nós estamos de isolamento, né? Ninguém pode migrar, nós temos que estar ficando em casa, até mesmo para diminuir a questão da pandemia. Mas no período que a gente está normal, né, sem pandemia, se você acorda cedo, sai de casa cedo, né, vai para a sua escola, chega lá às 7h30, assiste aula até meio-dia, depois você volta para sua casa, a razão é o estudar, é a sua formação, né? Que o pai está fazendo esse investimento aí. E o tipo de migração, nós podemos estar chamando essa migração de pendular. O que é pendular? É como se fosse um pêndulo do relógio. Vai e volta todos os dias, é isso? Então esse tipo de migração pendular, ela também é conhecido como migração diária, né? Todos os dias. Os pais de vocês também fazem isso, saem cedo para trabalhar e volta, ou volta na hora do almoço, ou volta no final do dia, ok? Então eu coloquei para vocês aqui um conceito simples. Migração é o deslocamento populacional pelo espaço geográfico de forma temporária ou permanente e que desde o início da humanidade tem concluído para a sobrevivência do ser humano. Aí, então tá aí o bonequinho aí deslocando, né, de um lugar para outro aí, ok? E aí a gente vai falar um pouco. Nós temos aqui um fato importante. Esse fato importante, né, fala que esse termo, essa dinâmica de migrar, ela não é coisa recente, então ela vem lá, né, do passado, né, já começa lá com os homens da caverna. Eles saíam para caçar, eles saíam em busca da sua subsistência, né? Eles saíam em busca de água, de comida, e nessa coisa de sair, né, muitas vezes esse deslocamento aí, além dele encontrar água, ele poderia estar dando sinais para o grupo que ele pertencia. Então você passa a ter um deslocamento aí de várias pessoas, né, ou de um grupo social. Então eu estou dando exemplo aqui, ó, o homem que briga ou faz por alguma razão, e muitas vezes a sobrevivência de um determinado grupo social depende do seu deslocamento pelo espaço. Então eu estou dando exemplo aqui, ó, desde lá do início, né, do homem na Terra, desde a sua pré-história lá, que ele se desloca, ele migrava aí em busca da sua sobrevivência, né? Hoje nós temos várias razões para a gente sair de um ponto e ir para um outro ponto, ok? Então vamos lá. As razões nós estamos vendo aí, eu coloquei 4, né? Nós temos outras, mas essas aí são as principais. Geralmente são essas que vão estar norteando esse processo migratório. Então nós temos razões econômica, cultural, religiosa, naturais e políticas, né? Então várias pessoas do mundo de hoje, numa escala local, regional, nacional e mundial, alguma dessas pessoas que se saíram de um ponto ou outro tem o seu motivo, né? Esse motivo muitas vezes pode ser temporário, que é aquilo que eu falei, ou também pode ser um motivo definitivo, né? Então vamos lá. A primeira migração é a econômica. Ela hoje é a mais comum de acontecer, né, em todas as idades, jovens, adultos, idosos,
que ainda trabalham, que ainda buscam melhores qualidades de vida, melhores salários. Então são pessoas que saem de áreas às vezes mais carentes e vão para áreas mais desenvolvidas, né? Eu estou dando exemplo aqui na foto, ó, é uma rodoviária onde você tem pessoas saindo do Nordeste e indo no sentido para o Sudeste, que é uma das direções hoje do nordestino, a saída dele para o Sudeste, né? O Sudeste é uma área mais carente e o Sudeste é uma área mais desenvolvida. Também é comum entre países, né, ou regiões subdesenvolvidas, por exemplo, ou regiões emergentes também, né, que poderia estar incluído aqui nesse slide. Tem pessoas que saem do Brasil ou já saíram do Brasil, foram para os Estados Unidos, para a Europa, para a Ásia, para o Japão, para os países mais ricos, mais desenvolvidos. Razão econômica, muitas vezes, em busca de um novo emprego, em busca de um melhor salário, de uma condição de vida melhor. Ok? Esse é um dos principais motivos hoje, nesse mundo que nós já estudamos aí, que é o mundo sem fronteiras, que é o mundo da globalização. Então, a bola da vez é o econômico, né? Então, muitas vezes as pessoas vão em busca disso. O segundo exemplo, eu estou dando aí o cultural e religioso. Eu coloquei aqui a cidade de Meca. Vocês estão vendo aí o conceito, ó, Meca, a honrada, é uma cidade da Arábia Saudita, considerada a mais sagrada do mundo para os muçulmanos. Então, vários imigrantes de várias partes do mundo, inclusive do Brasil também, visitam a cidade de Meca, porque eles, né, têm essa fé e também são muçulmanos. Isso aí é uma migração, é uma prática da sua religião. É isso? Por exemplo, tem várias pessoas que deslocam de várias partes do Brasil e vão para a Aparecida do Norte, lá para a questão da Nossa Senhora da Aparecida, que é a padroeira do Brasil, né? Tem pessoas que têm muita fé. Aqui na nossa cidade, Belo Horizonte, eu vejo que alguns meses, né, acontece alguns deslocamentos aí por questões religiosas. Mês de outubro, por exemplo, tem São Judas Tadeu. Então, aqui no bairro, na Nova Floresta, ali, um pouco pertinho da cidade nova, tem um santuário de São Judas Tadeu, que várias pessoas da Grande BH visitam o santuário nesse período. Então, razão religiosa. A razão cultural, que eu poderia ter colocado aqui também, por exemplo, o intercâmbio, né? Vocês ainda estão no Fundamental 2, mas quando vocês estiverem no ensino médio e provavelmente na universidade futuramente, com certeza vocês vão querer fazer um intercâmbio, né? Para se qualificar mais, para se preparar mais para a vida, para o mercado. Então, o intercâmbio do inglês, do francês, do mandarim, do japonês, de qualquer língua, ou de qualquer idioma, é uma forma cultural de migrar. Muitas vezes pode ser definitivo ou também temporário. Ok? Vamos lá para o terceiro item. O terceiro item são migrações políticas. Essas aí são tensas, né? Essas são as que geram instabilidade no governo, essas que geram guerras, perseguições políticas. Nós já vivemos aqui no Brasil alguns períodos assim, de ditaduras militares, né, que vários brasileiros saíram do país, depois voltaram, né? Então, a migração política e a razão política, né, muitas vezes pode gerar guerras, gerar perseguições políticas, onde as pessoas são forçadas a sair do seu país, né? Muitas vezes por divergências ideológicas, né? Essas pessoas são forçadas a sair do seu país. Então, por exemplo, eu estou dando exemplo aqui, ó, recentemente nós estamos vivendo isso aí na fronteira do Brasil com a Venezuela. A Venezuela é um país da América do Sul que está vivendo um período de ditadura, uma crise interna lá. Então há uma divergência política
interna no país e que a sua população está tentando migrar para um outro país. Esse país que faz fronteira é o Brasil, que é o país da América do Sul mais desenvolvido. Então, estão chegando aqui na fronteira com o Brasil e estão tentando entrar no Brasil. Então, às vezes vão entrar de forma ilegal ou vão entrar de forma legal, e muitas vezes, dependendo da situação na Venezuela, vão ser considerados refugiados, né? Ou seja, estão buscando refúgio para assegurar algo que é muito importante para eles, a vida deles, ok? Então, a migração política hoje era muito comum no mundo. Por exemplo, nós estamos vivendo uma guerra aí já há bastante tempo, se eu não me engano, aproximadamente há 6 anos, lá na Síria. Então você tem vários imigrantes da Síria viajando pelo mundo, buscando refúgios, né? Tentando sobreviver dessa guerra civil. Então essas pessoas são chamadas de refugiados. Inclusive a nossa próxima aula, nossa terceira videoaula, vai ser um tema da atualidade, que não tem no livro de vocês, fala muito pouco, mas eu vou falar para vocês de refugiados. Então vamos falar do Acnur, e também vou estar indicando um filme para vocês assistirem em casa com seus pais, que é super interessante, ok? Então vamos lá para o próximo tipo de migração. Migrações naturais. Essa aí está ligada diretamente à natureza, né? O planeta Terra, ele reage principalmente às ações antrópicas. A natureza reage, né? Dando sinais aí, principalmente do homem, que vem interferindo muito nessa natureza. Então, a migração natural, né? A razão natural, por exemplo, é decorrente aí de desastres ambientais, da seca, do frio intenso, do calor excessivo, dos abalos sísmicos, dos tornados, dos furacões. Inclusive eu estou colocando aqui uma imagem, duas animações, né, de um terremoto aí, ó, vocês vão ver tudo caindo, carro voando, e aqui de um tornado. Nós já até estudamos sobre os tornados, já fizemos aí um experimento, né? É isso aqui, ó. Olha o vórtice atmosférico aí, ó. Só lembrar lá da garrafa PET, olha ele aí, ó. Interessante. Então, esses motivos naturais forçam as pessoas a saírem da sua casa para assegurar num outro lugar, um lugar que tenha segurança, que protege a vida deles, ok? O fato importante 2 aí, eu estou dando exemplo aqui que é do Brasil. Então, eu peguei um mapa, essas setas vermelhas mostram aí o deslocamento dos brasileiros hoje em termos de migração, né? A razão aqui é econômica, totalmente econômica, e em busca de novas áreas, de novo desenvolvimento, são chamados muitas vezes de descentralização urbana, né? Então são pessoas que estão saindo de alguma região e buscando outras regiões, às vezes de forma definitiva ou temporário. Então eu estou dando exemplo aqui, ó, no decorrer da história da humanidade, os grandes fluxos migratórios internacionais, ou seja, as principais direções, né, de migração ocorreram principalmente por razões econômicas. Aí eu estou dando exemplo, o nosso sentido migratório hoje no Brasil. Tem gente saindo do sul, indo para o norte, para o centro-oeste, tem gente saindo do nordeste para o norte, para o centro-oeste, para o sul e para o sudeste, e aí vai. Então, resumindo, falou migrar significa deslocar de um ponto para outro. Espero que tenha ficado claro isso aí para vocês, ok? Então, galera, até a nossa próxima aula. O nosso próximo tema aí vai ser um tema da atualidade, refugiados. Não percam, hein? Grande abraço aí, fica com Deus.